Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos começar o assunto sobre relações ecológicas, ok? Então vamos lá ver aqui o que são relações, né, ecológicas. Aqui, ó, por exemplo, na imagem nós estamos vendo aqui, né, espécies iguais, espécies diferentes, né? Então vamos ver como é que ocorrem essas relações, se elas são benéficas, se elas são prejudiciais e como é que são, né? Então vamos lá estudar agora as relações ecológicas, beleza? Vamos lá. Aqui, turma. Opa, só pegar a canetinha aqui, tá? Relações ecológicas, turma. Tá? O que é uma relação ecológica? Uma relação ecológica é quando você vai ver duas espécies, podem ser espécies semelhantes ou espécies diferentes, relacionando entre si, tá? Interagindo entre si. Tá? E essa relação entre essas espécies iguais, espécies diferentes, ela pode ser benéfica, pode ser prejudicial, né? Ou pode ser benéfica para uma e para outra não acontecer nada, tá? Então, a gente tem dois tipos de relações ecológicas. Eu tenho a relação ecológica intraespecífica e eu tenho a relação ecológica interespecífica. Turma, uma relação ecológica intraespecífica, eu tenho uma relação ecológica da mesma espécie, tá? De indivíduos semelhantes, indivíduos iguais, tá? Não vão confundir os dois conceitos aqui, ó, de intraespecífica com interespecífica, ok, turma? Então não confunda, tá? São coisas diferentes. Intra, iguais, semelhantes. Inter, específicas, diferentes, beleza? Então, ó, uma relação intraespecífica é uma relação de espécies iguais. Já uma relação interespecífica, eu vou ter o quê, turma? Uma relação de espécies diferentes, indivíduos diferentes um do outro, ok? Então, uma relação interespecífica, eu tenho aqui, ó, são espécies diferentes, já não são espécies iguais, tá? Então, não vão confundir esses termos aí quando ele perguntar, uma relação intraespecífica é uma relação de espécies diferentes? Não, tá errado. Intraespecífica é uma relação de espécies iguais. Interespecífica é uma relação de espécies diferentes. Olha aqui, ó. E turma, tanto uma relação intraespecífica quanto uma relação interespecífica, elas podem ser, ó, harmônica e também, turma, ela pode ser, ó, opa, seta veio lá para fora. Pode ser também aqui, ó, uma relação desarmônica. Você tem relações de espécies iguais harmônica e também tem relação de espécies iguais desarmônica. A mesma coisa acontece aqui com espécies semelhantes, ó, espécies diferentes, desculpa. Elas podem ter relações harmônicas e podem ter relações, ó, desarmônicas. Ah, professor, fala uma relação de espécies iguais aí, harmônica, professor. Aqui lá uma sociedade, né, uma colônia, onde ambos vão se beneficiar. Professor, fala uma relação agora interespecífica harmônica, uma protocooperação, né, o pássaro palito e o crocodilo lá no jacaré. Então aqui, ó, são espécies diferentes, mas ambas vão estar, ó, se beneficiando. E turma, ainda aqui, ó, lembre-se, tá? Numa relação harmônica, ó, pelo menos, ó, não há, professor, uma relação harmônica, todas têm que se beneficiar. Não, tá? Não é assim. Pelo menos, ó, pelo menos uma espécie, né, ó, vai se beneficiar. Só que tem um porém, turma. A outra não vai ter prejuízo, ó. Não há, né? Não existe, ó, prejuízo, ok? Tá? Então, professor, quer dizer que uma espécie ela pode lá estar sendo benéfica e a outra ela não está sofrendo nada. Não está sendo nem beneficiada nem sendo prejudicada. Isso, entendeu? Agora, aqui na relação desarmônica, a mesma coisa. O que acontece aqui numa relação desarmônica? A mesma coisa não, é diferente. O que acontece aqui? Ó? Uma ou ambas as espécies, ó, podem, tá, ser prejudicadas. Ah, professor, quer dizer que numa relação harmônica ambas podem ser prejudicadas? Sim, porra. Pode ser uma ou uma. Pensa lá, um leão e uma zebra. Quem vai ser prejudicado? A zebra, porque o leão vai devorar a zebra. Tá, professor, agora fala lá onde ambas podem ser prejudicadas. Turma,
2 leões brigando por uma fêmea, já se morderam lá, podem ficar feridos, pegar uma infecção e vir a morrer. Tá vendo? 2 lobos lá, né, brigando pelo território, podem se ferir, entendeu? Então aqui você tem, ó, uma relação desarmônica, onde ambas as espécies vão ficar prejudicadas. É igual assim, né? É só lembrar lá, nós somos espécies iguais aí na sua casa, deve ter uma relação harmônica, né? Lá, a relação da sua família é harmônica, e às vezes é normal ter relações também desarmônicas, acaba acontecendo, tá, turma? Então, a gente vai ver agora aqui, ó, quais são os tipos de relações intraespecífica, harmônica e desarmônica, e o tipo de relações interespecíficas, harmônica e desarmônica. Ó, turma, numa relação intraespecífica, eu tenho a colônia, ó. Não é perfume, tá? É a colônia lá de bactérias, a colônia lá de uma caravela, né? Onde elas estão associadas fisicamente, tá? E onde eles vão desempenhar funções para o seu benefício. Eu tenho aqui uma sociedade, quem assistiu lá o B-Movie vai lembrar da sociedade das abelhas, quem assistiu aquele Vida dos Insetos, né? Vai ver também da sociedade dos insetos lá, onde cada um desempenha um papel naquela sociedade. Os suricatos também, né, desempenham um papel lá naquela sociedade. Já agora, turma, uma relação, ó, de espécies diferentes, eu tenho mutualismo. Tá? Mutualismo é associação a algas e fungos, quando eles se unem lá para formar os líquens. É uma associação benéfica, onde estão grudados. E eu tenho aqui também, turma, a protocooperação. A protocooperação, os indivíduos não estão ligados fisicamente, tá? Mas eles vão lá se ajudar. No mutualismo estão juntos, ó, grudados. Na protocooperação, não. Um exemplo lá que eu falei para vocês é o pássaro palito e o jacaré. Não estão juntos. Tá? Só que tem um porém, turma, que eu queria falar para vocês aqui dessa questão. Ó. Turma, na relação aqui, ó, do mutualismo, turma, esse mutualismo aqui, ó, ele é o obrigatório, tá? O que eu estou pintando de amarelo aqui é o mutualismo obrigatório. E você também tem outro mutualismo. Qual é, professor? O mutualismo não obrigatório, que é, ó, a protocooperação. A protocooperação, ela é um mutualismo, ó, não obrigatório. Por que, professor, mutualismo não obrigatório? Porque elas não estão ligadas fisicamente, estão, ó, separadas, entendeu? Então, tem questões que podem falar, o mutualismo obrigatório, blá, 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 blá. Meu Deus, o que é mutualismo obrigatório? O que é mutualismo obrigatório? Mutualismo obrigatório é esse mutualismo aqui, ó. Ah, professor, e se na questão estiver falando blá, 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 mutualismo não obrigatório? Aí você já sabe o que é a protocooperação. Professor, por que eles pedem isso? É para dificultar a questão, entendeu? Ele pode pedir a questão somente como protocooperação? Pode. Mas se ele quiser dificultar, ele vai utilizar o outro termo, que pouco é utilizado, que é o mutualismo não obrigatório, que é a protocooperação. Beleza? Lembre-se disso. O mutualismo, se tiver só mutualismo, é o mutualismo obrigatório. Se vir protocooperação, você já sabe o que é protocooperação, professor. E se falar outro mutualismo, ele tem que colocar lá, não obrigatório, viu? E eu tenho o comensalismo, tá? Que são de espécies diferentes aqui, tá? Por exemplo, lá comensalismo, né? Comensalismo que você vai ter lá, barão, a rêmula lá, por exemplo, lá, né? O quilismo das bromélias. São exemplos aqui onde a gente não vai trazer benefício. Uma vai ser beneficiada e para a outra tanto faz, tá? Ela não está sendo prejudicada e nem beneficiada. E eu tenho agora aqui as relações desarmônicas. Ó, eu tenho uma relação desarmônica de espécies iguais à competição interespecífica. Só lembrar lá, 2 garanhões, né? Isso aqui é garanhão, 2 cavalos, nós chamamos de garanhões, esse cavalo selvagem, brigando por uma égua, 2 leões lá, o leão, o mais novo e o mais velho brigando para ver quem conquista as leoas. Isso aqui é competição interespecífica, competição por alimento, competição lá pelo território e canibalismo, quando a própria espécie acaba devorando a outra, né, da sua mesma espécie. Isso é uma relação interespecífica desarmônica. Já uma relação de espécies diferentes desarmônica, eu tenho, ó, a competição. Vamos supor que você tem 2 espécies aqui, elas vão competir pelo alimento. Só que não tem alimento para ambas. Essa ganha e essa aqui perde. O que vai acontecer? Essa vai sobreviver e esta vai morrer.
Outro exemplo, eu tenho o predatismo, né? O leão, a zebra, um vai devorar o outro. Então, o leão vai ser beneficiado e a zebra vai ser no prejuízo porque ela vai morrer. E eu tenho o parasitismo, né? Quando determinado parasita, né, fica hospedando lá aquele hospedeiro e só se alimentando, fazendo com que ele fique no prejuízo, né? E eu tenho também o amensalismo. Aqui, por exemplo, principalmente as algas, tá? Nos ambientes marítimos lá, elas liberam substâncias tóxicas, fazendo com que dificulte, né, ou fazendo com que não haja desenvolvimento nem o crescimento de outras algas próximas delas. Algumas plantas do cerrado também fazem isso, fazendo com que plantas não cresçam ao seu lado para não competir por água. Tá? A gente vai estudar hoje nessa aula aqui só as relações intraespecífica e interespecífica harmônica. Tá? Na próxima aula nós vamos ver as desarmônicas. Turma, eu tenho uma colônia. O que é uma colônia? Não vou fazer de novo aquela piadinha do perfume que já perdeu a graça. Eu tenho aqui, turma, a colônia, tá? São indivíduos, ó, da mesma espécie, aonde, ó, eles estão unidos. Vai ter uma união deles, ó, fisicamente, ó, entre si. Tá? Eles estão unidos aqui, ó, fisicamente entre si. Tá? Podendo ou não ocorrer a divisão de trabalho. Ambas podem fazer a mesma coisa lá. Bactéria, vamos crescer, vamos destruir aquele tecido lá, vamos destruir um dente. Elas estão destruindo o dente. Então elas estão, ó, elas não estão dividindo trabalho, estão fazendo a mesma coisa. Ou elas podem dividir trabalho, como por exemplo aqui, ó, uma caravela. Olha aqui, ó, uma colônia aqui de caravela, onde você tem um flutuador, aquele que vai flutuar, né? Fica lá sendo levado pelas correntes marítimas. Você tem os alimentadores que vão buscar o alimento e você tem um protetor aqui embaixo. A principal função dele é se defender, ficar dando chicotada lá e ficar inibindo, né, o aparecimento ou então fazendo com que algum predador chegue perto dele. Ele vai, não vai destruir, pode matar, né, porque pode dar choque. Só lembrar lá do Bob Esponja. O Bob Esponja tem um episódio lá que parece caravela, mas a maioria lá é água-viva, né, que ele vai pegar as águas vivas, ok? Então, ó, aqui um exemplo, ó, aonde que ocorre, né, a divisão de trabalho, eu tenho lá a caravela. Turma, já a sociedade, aonde é a diferença dela? Aqui, turma, não estão ligados, ó, fisicamente. Anatomicamente aqui, ó, eles não estão ligados corporalmente, tá? Não há uma ligação, eles não estão grudados, eles estão separados. E o que acontece aqui, turma? Eles são organizados, né, ó, de modo cooperativo, tá? Onde eu tenho aqui, por exemplo, ó, as abelhas, sociedade das abelhas, tem a sociedade de formiga, né? Vespa, ok? Por exemplo, aqui, ó, na sociedade das abelhas, ó, havendo 3 castas, né, sociais. E essas 3 castas aqui, cada um desempenha uma função. Eu tenho a rainha, né, que vai reproduzir aqui com o zangão. O zangão só serve para reproduzir com a rainha, né, que vai dar origem aqui, ó, às operárias, né, vai dar origem às operárias. E as operárias fazem o quê? Traz um néctar, né, para fazer com que surja o desenvolvimento de novas operárias e também dar um mel real para que surja uma nova rainha. Então, olha aqui, ó, né, a sociedade das abelhas, ó, operárias alimentando uma futura rainha, né? Aqui você tem, ó, a classificação dos 3, ó. A operária que é infértil, ela não pode ter filho. O zangão, a função dele é cruzar com a fêmea, aqui com a rainha, para eles darem origem aqui, ó. A operária, ele é meio pai, ele é meio irmão, né, da operária ao mesmo tempo. E turma, agora a gente vai ver aqui, ó, a gente estava vendo relações de espécies iguais, benéficas. Agora a gente vai ver, ó, espécies diferentes, só que é uma relação harmônica, tá? Onde é benéfica para ambos, mesmo elas sendo diferentes. Então, turma, no mutualismo, ó, eu tenho uma associação, ó, de indivíduos de diferentes espécies. Ó. Só que o que acontece aqui, turma? Há uma necessária, né? Eles precisam estar juntos para que haja a sua necessária sobrevivência. Tá? Então, ó, necessariamente eles precisam, ó, ficar juntos para que eles, ó, sobrevivam. E aqui, turma, ambos vão, ó, se beneficiar. Aqui todos estão se beneficiando, beleza? Olha um exemplo aqui que eu tenho, ó, líquens e algas. Os líquens, turma, são uma associação aqui, ó, de algas e fungo. E o que acontece aqui, professor? As algas, ó, o que ela vai... Deixa eu mudar de cor aqui.
As algas, ó, elas vão passar para o quê? O que elas vão passar para o fungo? Ó? As algas, elas passam a glicose. Na verdade, eu inverti as cores, né? Elas vão passar glicose, ó, para esse fungo. E, professor, o que o fungo passa para esta alga? Para a alga, o que o fungo vai passar, turma? Ele vai passar, ó, água. Água para algas. Meio um quebra-língua, né? Algas. Tá? Então, ó, fiz tudo errado, que ter invertido a cor, né? Então, ó, o fungo, ele passa água para as algas e as algas passam açúcares, né, glicose, para o fungo. A mesma coisa acontece aqui na micorriza, que é a associação entre raízes e hifas, né, de fungos e raízes de vegetais. O que acontece aqui? Ó? O fungo, o que ele vai fazer para esse vegetal? Fazer com que ele consiga absorver uma maior quantidade, ó, de água. Já, turma, aos vegetais, o que ele vai passar para o fungo? Ele vai passar o açúcar, ele vai nutrir, vai dar alimento. Lembre-se que os fungos não fazem fotossíntese, tá? Eles não são seres fotossintetizantes. Não, vai passar a glicose. Ele passa aqui a glicose para esse fungo. Então, o mutualismo é isso. Esse mutualismo aqui, ele é o obrigatório, tá? Aonde vai passar o alimento de um para o outro, ok? E ainda aqui eu tenho também, ó, outro exemplo de mutualismo, cupim e protozoários, né? Onde eles vão ajudar a fazer a degradação da celulose para que ele consiga obter seu alimento. A mesma coisa aqui do boi e a bactéria, né? Dos animais ruminantes aqui, onde vai fazer com que ajude esse boi a degradar essa celulose e conseguir assim o seu alimento, tá? Então isso aqui são mutualismo. Eles precisam estar juntos, tá? Eles precisam estar ligados fisicamente. Já a turma, o mutualismo não obrigatório, que é a protocooperação. E a protocooperação, turma, qual é o grande exemplo dela aqui, turma? Na protocooperação, ó, não exige, ó, a existência aqui, ó, não é obrigatória, tá? Então, é uma relação de indivíduos diferentes, onde ambos estão se beneficiando, só que, ó, a existência deles não é obrigatória. Um exemplo aqui, ó, eu tenho o boi e o pássaro anu. O boi e o pássaro anu, o que acontece aqui? O boi e o pássaro anu aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? O pássaro anu, ele vai tirar os carrapatos desse boi, o boi fica livre de carrapato e o pássaro ganha, ó, alimento. Ele vai estar se alimentando. Já aqui, ó, por exemplo, o pássaro palito e o jacaré. Professor, o pássaro palito devora o jacaré. O pássaro palito... Eu falei o inverso, né? O jacaré devora o pássaro palito? Não, turma, porque se ele degradar... Eu estava falando sobre degradação com outra turma, ainda está aqui na minha cabeça. Ele não vai, turma, matar ele. Por quê? Ele não vai devorar esse pássaro. Porque esse pássaro vai avisar, vai fazer um barulho, tchau, os outros vão ver, opa, nós não vamos mais ali com aquele crocodilo, com aquele jacaré, nós não vamos, por quê? Porque ele vai nos devorar. Ele não devora, tá? Acontece, né? 99% não é aquele 1%, né? Às vezes. Então pode acontecer, entendeu? Então aqui, ó, o que vai acontecer, turma? Mas por que ele abre a boca para o pássaro ir lá, ficar palitando? Porque, turma, o pássaro está palitando, está tirando restos de alimentos, está tirando larvas, né? E essas larvas podem infeccionar, aquela carne vai apodrecer, vai ficar podre, vai dar uma infecção, fazendo com que ele perca esse dente. Se ele perder dente, ele não vai conseguir se alimentar, entendeu? Então, ó, uma relação benéfica. E o pássaro ganha alimento e o jacaré fica livre de infecções na sua boca. A mesma coisa, quase que parecido com o paguro, ó, e a anêmona do mar, ó. O paguro, turma, ele pega essa anêmona e coloca na costa dele. O que acontece? A anêmona, né, como os tentáculos são meio urticantes, ele vai defender esse paguro. Claro que ele não quer, eu quero ficar em cima de ti, não. Ele vai lá, recorta e tira ele com as garras e coloca ele aqui na costa dele e fica correndo para um lado e para o outro. E como eu falei para vocês, o que esse paguro vai ganhar, turma? Proteção, tá? Ele ganha proteção
através dessa anêmona. E a anêmona, professor, ela foi obrigada a ficar aí, mas o que ela vai ganhar? Alimento. Porque quando esse paguro for se alimentando, o alimento dissolve na água, se espalha rapidamente. E o que acontece aí? A anêmona começa a filtrar e começa a ganhar o seu alimento. E uma observação que eu queria falar para vocês aqui, depende da questão, como ela pode vir, eu vou trabalhar com uma questão para vocês mais para frente, tá? Sobre insetos polinizadores e as angiospermas. São as plantas que colocam flores, são as plantas frutíferas. O que acontece aqui, turma? A questão pode colocar protocooperação, mas pode colocar também mutualismo. Tá? Por quê, turma? Porque as abelhas e as plantas, as angiospermas, elas não estão juntas. Elas não estão juntas fisicamente, mas elas dependem obrigatoriamente da existência de uma para a outra. Por quê? Porque as abelhas fazem a polinização das plantas. Ah, professor, é verdade, eu lembrei agora lá. É que as plantas produzem, né, um néctar para atrair esses insetos. Aí os insetos vão lá pegar um néctar, o açúcar, só que quando ele vai pegar um néctar, o seu corpo fica cheio de grãos de pólen. E quando esse inseto vai migrando de flor em flor, ele vai polinizando, ele vai fecundando. É isso, é uma estratégia. Então, você vê que é uma relação, sim, mutualística. Então, aqui nos insetos e nas angiospermas, nas flores, ele pode cobrar como mutualismo, tá? Eu já vi que eles estão pedindo como protocooperação e já vi que eles estão pedindo como mutualismo. Vem mais como mutualismo, né? Basta lembrar do filme B-Movie, quando as abelhas fazem greve, o Central Park começa lá a morrer, né? As plantinhas lá começam a morrer. Beleza? Isso aqui é a protocooperação. Lembrando, turma, que a protocooperação, ela também é chamada de mutualismo não obrigatório. E a gente fica aqui, nas relações de espécies diferentes no comensalismo. O que é o comensalismo? É uma associação, né, de espécies diferentes, aonde, turma, uma espécie vai se beneficiar sem causar prejuízo à outra. Ela não causa prejuízo. Ou, turma, ela pode fazer com que acabe beneficiando. Professor, fale aí onde que não tem prejuízo. O inquilismo, das bromélias, né? Tá? Que recebe de epifitismo, né? Essa é a associação aqui de inquilismo. A bromélia está aqui no tronco de uma árvore, mas ela não está trazendo prejuízo. Ela não é a erva de passarinho lá, que é um parasita, que fica sugando os nutrientes. Entendeu? Então aqui ela só está como inquilina. Ela está hospedada, ela está morando lá em cima, mas ela realiza o seu processo fotossintético sozinha. Ela não depende dessa outra planta que ela está lá ficando como inquilina, beleza? Aqui, turma, uma aqui também, que pode trazer benefício, Aqui, a rêmora, comensalismo, né? Uma espécie de alimento de restos alimentares, de outra, sem prejudicá-lo. Por exemplo, aqui abutres, né? Comendo o resto de alimentos, ou a rêmora aqui, a rêmora, vem aqui, né? Grudadinha no tubarão, tirando o resto de alimentos, tá? Desse tubarão, entendeu? Então, pode ser prejudicial e pode ser benéfico. Ah, professor, se ficasse resto de alimento, poderia aparecer um parasita, né, nesse tubarão aí, fazendo com que ele fique mal, infectado, e essa rêmora vai lá e tira esse parasita, entendeu? Então, vai trazer prejuízo, vai trazer benefício? Vai, porque está eliminando um possível parasita que pode ficar lá. E também não traz prejuízo, tá? Ele está ganhando alimento e o outro lá está ficando limpo, entendeu? Então, isso é o comensalismo, beleza? Na próxima aula, turma, nós damos continuidade ao assunto e nós vamos estudar aqui as relações agora desarmônicas, tanto de espécies semelhantes como de espécies diferentes, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no WhatsApp, tá? Abraço, que Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, turminha!